Fala pessoal do aulalivre.net, estamos aqui para resolver mais uma questão de física do caderno de Ciências da Natureza do Enem de 2018. Hoje uma questão bem interessante, só não te esquece de te inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações. A gente resolve hoje a questão número 124 do caderno amarelo. Vamos lá para a questão então. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, no segundo mostra uma ligação no qual a polaridade está invertida, e daí tu tem as duas figuras ali. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Alternativa A, o alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno do batimento. C, o alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Letra D, o alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da reverberação. E a alternativa da letra E, o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da interferência destrutiva nos pontos equidistantes ao alto-falante. Muito bem, gente. Questão muito interessante. Por quê? Porque permite a gente entender o funcionamento de uma caixa de som. Tu já deve ter visto uma caixa de som, por exemplo, é mais comum tu hoje em dia ver uma JBL da vida. Se tu pegar uma JBL e tu colocar num som de intensidade grande, tu vai ver que a membrana da JBL está vibrando. Gente, o que aquela membrana está fazendo? Aquela membrana, ao vibrar, ela está empurrando o ar e comprimindo as moléculas de ar. Quando a membrana empurra o ar, ela comprime as moléculas de ar. Aí quando a membrana volta, as moléculas de ar ficam mais, digamos assim, relaxadas, elas ficam mais distantes. E com esse movimento dessa membrana, tu vai fazendo o som aparecer. E como é que funciona esse alto-falante, gente? Para tu entender o funcionamento é muito simples. Eu tenho aqui um modelo de um alto-falante, tá? Eu tenho aqui uma bobina, e essa bobina está ligada num gerador, tá? E essa bobina está conectada a essa membrana do alto-falante. Ou seja, se por algum motivo eu conseguir fazer essa bobina se movimentar, eu consigo fazer essa bobina puxar a membrana do alto-falante ou empurrar a membrana do alto-falante. O que acontece, gente? O que é uma bobina? Uma bobina vai ser algo que vai ser percorrido por corrente elétrica. E lembra que se tu percorrer uma bobina com corrente elétrica, tu consegue criar um polo sul ou um polo norte aqui dependendo da orientação da corrente. Então vamos pensar o seguinte. Essa bobina eu fiz ser percorrida por uma corrente, e daí desse lado da bobina eu botei um polo sul. Gente, se eu tiver um ímã aqui, com essa orientação aqui, norte-sul aqui, e eu criei um sul desse lado da bobina, o que vai acontecer? Polos opostos se atraem, eu vou fazer com que essa bobina e esse ímã se atraiam. Ou seja, eu faço a bobina ser puxada, e essa bobina ao ser puxada, puxa a membrana, tá? E se eu botasse a corrente em outro sentido, se eu invertesse o sentido da corrente, eu conseguiria fazer aqui aparecer um norte. Aí norte com norte afasta, essa bobina empurra a membrana, essa membrana é empurrada, tá? O que acaba acontecendo, gente? Muito bem, digamos que eu tenho aqui um norte e aqui eu tenho um norte. Se eu tenho um norte aqui, a membrana vai ser empurrada, o som vai ser comprimido. Ou seja, eu vou fazer uma representação aqui das moléculas de ar, tá? Que se o som está comprimido, a gente vai botar as moléculas aqui bem próximas umas das outras, tá? Porque a membrana acabou de empurrar elas, fez elas ficar bem juntinhas. E aqui eu vou botar elas separadas, indicando que elas estão bem longe, bem afastadas umas das outras. Muito bem. Se eu ficar fazendo essa membrana aí para frente e para trás, eu consigo criar diversas zonas onde eu tenho as moléculas mais juntas e onde eu tenho as moléculas mais afastadas. Vamos fazer só uma zona onde elas estão mais afastadas e duas zonas onde elas estão mais juntas. Para a gente não ter que ficar fazendo esse desenho, a gente representa o som por uma onda desse tipo aqui, ó. A gente vai representar o som por uma onda
onde o máximo de amplitude vai significar que as moléculas estão bem juntinhas, e onde o mínimo de amplitude significa que as moléculas estão afastadas. Então eu tenho uma onda assim. Só que percebe o seguinte, eu criei essa onda assim porque o meu sentido da corrente elétrica permitisse que eu tivesse um norte aqui, e ao ter um norte aqui, essa membrana ela é empurrada e comprime as moléculas. Agora, essa é a caixa de som que está sendo ligada na polaridade correta. Se eu ligar com a polaridade invertida, gente, eu vou inverter o sentido da corrente elétrica. E invertendo o sentido da corrente elétrica, eu inverto o polo que está aparecendo aqui. E ao invés de aparecer um norte aqui, vai começar a aparecer um sul. E daí se aparece um sul, ao invés daquela membrana estar sendo empurrada, ela vai estar sendo puxada. Ou seja, se eu tiver uma outra caixinha de som aqui que está ligada na polaridade invertida, o que vai acontecer? Onde era para eu ter as moléculas bem próximas, as moléculas vão estar bem afastadas, porque aquela membrana ela foi puxada para trás, ela não foi empurrada. E aqui onde era para eu ter as moléculas afastadas, elas vão estar juntas. E daí o que acaba acontecendo? A minha onda aqui de baixo, quando eu liguei com a polaridade invertida, essa onda aqui de baixo, ela vai sair ao contrário. E ao contrário quer dizer com inversão de fase, a daqui de cima. Aqui de cima eu tinha um máximo nessa posição, aqui embaixo eu vou ter um mínimo nessa posição. E aonde eu tinha um mínimo, eu vou ter um máximo. Ou seja, ela saiu aqui onde é máximo é mínimo, aonde é mínimo é máximo, aonde é máximo é mínimo. Se eu juntar essas duas ondas aqui, gente, elas vão se destruir. O máximo com o mínimo destrói. Ou seja, eu vou pegar aquelas duas ondas, o do alto-falante que está ligado corretamente e do alto-falante que está ligado com a polaridade invertida, e aquelas ondas vão sofrer o fenômeno da interferência destrutiva. E basta a gente procurar agora qual das alternativas está falando isso daí. Então vamos ver só qual que é o que está ligado corretamente. Na figura 2 ali, a caixa de som da esquerda está ok. A caixa de som da direita não está ok, está com a polaridade invertida. Então, na letra E, ele fala o seguinte, ó, o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. E essa é a alternativa correta, a alternativa da letra E de Espanha. Espero que tu tenha curtido. Não te esquece de te inscrever e também ativar o sininho de notificações. Aquele abraço. Tchau, tchau.